Olá, pessoal, começando mais um M, o seu programa de empreendedorismo, marketing e entretenimento aqui no YouTube. Meu amigo, parceiro Márcio Escudeiro, tudo bom, meu amigo? Como é que estamos? Tudo tranquilo? Você já está de noite aí, seja lá onde for. Calmo, suave na nave? Bom não, tudo ótimo, melhor impossível. Quer dizer, até possível, né? Com esse troço dessa pandemia ainda não dá para ficar 100% incrível, verdade. Mas está tudo melhorando, as coisas já estão aí caminhando para um... Espero, né? Assim, acho que a expectativa é maior do que a realidade. Tomara. Mas nossa convidada de hoje é muito legal, Márcio. Nossa convidada de hoje é muito bacana, a Gabriela Peretti. Ela é RP, Relações Públicas, com pós-graduação em Administração de Empresas, MBA em Gestão de Negócios de Impacto Social. Bem interessante isso aí, vamos conversar sobre isso. Tem uma experiência de 9 anos com comunicação corporativa, gestão de crises, sustentabilidade e comunicação de causas. É membro da comunidade do Sistema B no Paraná e embaixadora do Movimento Capitalismo Consciente e sócia fundadora na Impacta Mundi. Ou seja, temos assunto, não é não, meu amigo? É assunto bom, de altíssimo nível. E para você que está aí... Sem antes aquele nosso momento manual do YouTube. Se você quiser participar desse assunto maravilhoso, entrar nesse bate-papo aí com a gente, por favor, meu amigo, se inscreva no canal ou desligue seu aparelho. Você dá o joinha, porque o papo vai ser muito bom. Aproveita e já ativa o sininho para quando a gente lançar um vídeo novo você receber a notificação. E chega com a gente, vamos lá aproveitar esse bate-papo maravilhoso. Vambora, seja muito bem-vinda, Gabriela. Tudo bom com você? Tudo ótimo, obrigada pelo convite, estou bem feliz. Legal. Então vamos lá, vamos começar a falar um pouco da Impacta Mundi. Eu tô cheio de curiosidade, mas vamos pelo princípio. Você tem uma experiência interessante, 9 anos na área de comunicação, né, corporativa, como eu falei, gestão de crises. Aliás, crise é uma coisa que vamos conversar bastante também aqui no programa, que estamos em plena pandemia. Mas vamos falar um pouquinho da Impacta Mundi. A Impacta Mundi, eu dei uma olhadinha assim, a gente sempre dá uma sondada, né? E ela se apresenta como uma assessoria de impacto social corporativo. Isso aí. O que é isso? Explica pra gente, Gabriela. Bom, então, a Impacta Mundi, ela surgiu, acho que eu vou contar um pouquinho da minha história para chegar na Impacta Mundi, que aí tudo faz mais sentido, né? Então, eu vim do mundo corporativo, me formei em Relações Públicas já, que sempre queria trabalhar em grandes corporações, na área de comunicação, e aí dei a sorte de logo de cara já entrar numa grande empresa, e fiquei lá alguns anos, né, trabalhando com comunicação institucional, gestão de crises, assessoria de imprensa, comunicação interna, todas aquelas áreas relacionadas a relações públicas. E já nessa época, né, depois de uns 4 anos mais ou menos, eu comecei a refletir sobre o que eu estava ajudando a construir, né? Eu sempre pensava assim, eu passo tantas horas do meu dia trabalhando, eu poderia dedicar essas horas para causar uma transformação numa coisa que faça sentido para mim, né? Porque, assim, as mazelas sociais, principalmente, sempre me incomodaram muito, assim, eu sempre fui uma pessoa muito inconformada em relação a isso e não sabia muito bem o que fazer, além, assim, de fazer um trabalho voluntário, de, às vezes, doar, né, um dinheiro ou qualquer outra coisa, fazer uma doação para alguma organização. E aí, fui entrando mais para a área de sustentabilidade. Nesse meio tempo, quando eu ainda estava nessa empresa, ela foi comprada, né? Então, ela era uma empresa aqui do Paraná, foi comprada por um grande grupo mexicano, e daí naquela reestruturação e tal, acabei caindo na área de sustentabilidade. E aí, comecei a ter mais contato e pensar que dava, né, para através do meu trabalho fazer mais do que eu estava fazendo para melhorar o mundo. Mas mesmo assim eu ainda ficava naquela área meio, né? Comunicação não é bem, você não está fazendo o projeto de fato, né? O projeto social, ambiental, você está ali numa área suporte e eu queria fazer mais. E aí fui caminhando, né? Tentando encaminhar minha carreira para esse lado. Fui para uma fundação empresarial de conservação da natureza. Também fiquei um tempo lá trabalhando na área de comunicação. E aí já fui me encontrando mais
mas eu descobri que a minha causa é mesmo social, né? Eu gosto muito da causa ambiental, mas eu acho que o ambiental está dentro do social, porque a gente precisa muito trabalhar com as pessoas se a gente quiser, né, fazer uma conscientização para preservar o meio ambiente, enfim, tudo acaba passando pelo social. E aí, resolvi mergulhar de cabeça. Tinha uma amiga da época de faculdade, né? A gente já é amiga há 10 anos, que foi para essa área social, trocando uma ideia com ela, o que eu faço, como é que eu começo a trabalhar com isso. E aí fui me envolvendo num projeto, outro, fazendo trabalho voluntário, também fazendo alguns outros projetos para empresas. E aí, no fim, surgiu a Impacta Mundi, né? Impacta Mundi é jovem, eu estou há 2 anos nessa área social, mas a Impacta Mundi surgiu no começo do ano, justamente com essa proposta de levar impacto social para dentro das empresas. Então, como fazer com que as empresas gerem valor para todos os públicos com que ela se relaciona, né? E na mesma proporção que ela pensa em gerar lucro, ela pense como ela pode trazer valor para todos esses outros públicos, que é uma tendência fortíssima mundial, assim, né? E foi extremamente acelerada com a pandemia. A gente está vendo vários movimentos nesse sentido, muitas empresas se mobilizando para fazer muita coisa. Então, acredito que eu esteja no lugar certo, na hora certa, e fazendo o que eu sempre quis fazer, me encontrei. Legal, Perfeito, poxa. Gabriela. Isso é muito bacana, isso é muito legal. Diga lá, Márcio. Eu tenho essa tendência, de fato, ela vem cada vez mais se consolidando, né, como uma coisa, eu diria, hoje praticamente impossível de não se pensar. Você, na sua empresa hoje, deixa de ser uma tendência, passa a ser uma necessidade, né, quase que fisiológica ali, do funcionamento da empresa, ter um braço cuidando da área social, da área de sustentabilidade, principalmente da relação que essa empresa tem com o meio, né, em que ela atua, né? Não só, eu estou falando do espaço físico, mas da região onde ela está situada, mas também cuidar, de uma forma geral, das pessoas, né? Principalmente daquelas que têm um contato direto. Agora, ao mesmo tempo que eu vejo, Gabriela, essa sua iniciativa ela é maravilhosa, porque ao mesmo tempo que existe a necessidade, também existe o pouco entendimento do que se pode fazer, né, de como fazer, né, e por onde começar. E eu vejo as empresas hoje se engajando em projetos muito bacanas, de fato fazem muita diferença, mas eu vejo empresas gigantes, né, se engajando em coisas absurdamente inúteis ou com algum desvio de função ali, alguma coisa, uma distorção, né? Isso gera mais problemas, talvez, do que coisas positivas. Esse trabalho que você está fazendo é muito importante. Você vê necessidade das empresas cada vez mais buscarem consultorias externas, já que é um modelo novo de gestão, ou você já percebe dentro das empresas gente qualificada o suficiente para tocar isso aí de maneira autônoma? Eu acho que tem essas duas possibilidades, né? Tudo depende do porte da empresa. Então, a Impacta Mundi atua justamente para tentar trazer numa escala menor, né? Então, para pequenas e médias empresas, o que as grandes corporações conseguem fazer por ter um recurso muito maior disponível. Então, uma grande corporação como a Natura, por exemplo, que é um bom exemplo, né, de impacto social e ambiental, ela tem condições de criar uma grande área de sustentabilidade e trazer muita gente para dentro, grandes especialistas que atuem em diferentes frentes, diferentes projetos. Mas as pequenas e grandes empresas, elas não têm, a gente sabe qual que é a realidade, né, das empresas no Brasil. É ali tentando sobreviver, fazendo girar ali e não sobra mesmo dinheiro para você investir nessa área, por mais que seja uma área muito estratégica, né, para o negócio. Sim. E aí a gente vem, então, para mostrar que dá para fazer com pouco dinheiro, primeiro, né? Então, não precisa ter um grande investimento, você não precisa criar uma área de sustentabilidade, você pode contar com uma consultoria pontual que vá desenvolver essa estratégia para você e você vai implementar dentro com a tua equipe, né? De forma interna. E também o pulo do gato, assim, que eu acredito que a gente faz na Impacta Mundi, é a gente utilizar
a expertise das organizações sociais. Então, a gente circula muito entre o segundo e o terceiro setor. A gente sempre fala que não precisa reinventar a roda, assim, as empresas não precisam tirar um projeto da cartola, né, inventar uma coisa enorme, sendo que tem muita gente muito boa já fazendo. Então, você quer trabalhar na comunidade, por exemplo, como você falou, né, no meio que você está inserido, ali fazendo trabalho com a comunidade, pô, tem muita organização social que está há 20, 30 anos atuando naquela comunidade, sabe qual que é a realidade, sabe quais são as necessidades. Então, por que você não se apoia, né, e utiliza as organizações sociais como fornecedores de impacto social e ambiental? Então, o que a gente faz é desenvolver a estratégia, então a gente faz um diagnóstico, entende qual que é a cultura interna da empresa, com que causas que ela pode se relacionar, o que faz sentido ela fazer, quais são as áreas mais sensíveis que ela precisa atacar primeiro. Então, por exemplo, de repente a empresa quer fazer um trabalho para fora, mas com os colaboradores dela, ela não faz impacto social, ela não melhora a qualidade de vida desses colaboradores da forma como ela poderia. Então, a gente entende quais são as áreas? É trabalho com fornecedores, é com clientes, é com comunidade, é com colaboradores, e aí desenvolve uma estratégia e faz essa conexão dos parceiros para viabilizar o trabalho, né? A gente conhece muita gente do terceiro setor, então a gente busca os melhores organizações, os melhores profissionais. E até dentro desse cenário tem que existir uma preocupação, porque da mesma forma que existem organizações maravilhosas, existem aquelas, né, que são caça-níqueis, né? Estão ali para ganhar dinheiro e enrolar o amiguinho. Então, você fazendo essa curadoria é importantíssimo, né? Para o cara ter segurança também que o dinheiro dele está sendo bem investido. Verdade. Agora, eu estou com uma pergunta aqui na ponta da língua, que eu estou com curiosidade, Gabriela. Você começou a Impacta Mundi em janeiro agora, de 2020. E em março veio a pancada, né? Veio a pancada forte da pandemia. Quer dizer, ela já estava presente entre nós, mas acabou que ela emergiu assim, num cenário mais catastrófico, digamos assim, né? E em março foi quando até a gente lá na agência entrou em home office e estamos até então. Como é que, sem fazer trocadilho e fazendo também, como é que foi o impacto para vocês na Impacta Mundi, que realmente está sendo, né? Como é que foi e está sendo, né? Porque não acabou, a gente fala sempre no passado, mas não passou ainda não, gente. A gente ainda não tem vacina, está complicado aí o negócio. Sim. Então, acho que a gente sofreu, como todo mundo, né, e teve que rapidamente entender como que a gente ia se adequar a esse novo momento. Então, a primeira coisa foi entender como a gente poderia fazer todo o nosso trabalho de forma remota. Então, por exemplo, a gente dá workshops, né, para falar sobre impacto, fazer uma imersão nas empresas e tal. Então, como a gente traz tudo isso para o online, como a gente faz essa interação, faz as coisas acontecerem da mesma forma. E a gente pegou muito uma filosofia de assim, vamos se mexer que as coisas vão acontecer de alguma forma, o negócio é não ficar parado, né? Esses dias até vi uma entrevista da Luísa Trajano, né, que é maravilhosa, do Magazine Luiza, adoro ela muito, e ela falou exatamente isso. Quando você tá na estrada, teu pneu fura, se você fica encostado ali parado do lado do carro, ninguém vai parar para te ajudar. Agora, se você tira lá o outro pneu, já começa meio que a tentar, né, tirar o parafuso, muito provavelmente alguém vai parar. Então, assim, se movimenta, começa a fazer alguma coisa que alguma coisa vai acontecer, né? Vai aparecer alguém para te ajudar, as coisas vão caminhar. E em relação aos clientes, a gente está vendo muito um movimento das empresas olhando para dentro, né? Então, assim, o que a gente pode se estruturar melhor para passar esse período da melhor forma, de que forma a gente pode se organizar, que estratégias que a gente pode estruturar para quando esse momento passar, para a gente estar mais forte. Então, a gente também percebeu que as empresas estão buscando, né, novas formas de se colocar. E também com esse movimento que a gente comentou, né, das empresas fazendo várias ações sociais e tal, em relação à pandemia, acendeu uma luzinha na cabeça de muita gente, assim, né, não, então a gente precisa fazer alguma coisa
E a gente está acompanhando bastante pesquisa de mercado e tal, e as marcas mais lembradas durante a pandemia são as marcas que têm boas estratégias de impacto social, né? Porque agora elas só estão continuando, dando continuidade para o trabalho que elas já fazem e aportando um pouco mais de recurso, claro, porque é um momento mais delicado, então precisa fazer um trabalho mais intensificado, mas elas são as marcas mais lembradas justamente porque elas têm esse lado social muito forte, né? E nesse momento, se uma marca não se posicionar, só de se omitir já pega muito mal, né? Já passa como insensibilidade. Então, o momento que a gente está vivendo deu um chacoalhão nas empresas nesse sentido, o que para a gente foi positivo, porque a gente está aqui para ajudar as empresas a fazerem exatamente isso, né? A gente tem uma previsão meio catastrófica para esse final de ano, no sentido de muitas demissões, né? Tivemos recentemente agora mais de, acho que foram 1.600 demissões só em São Paulo de professores, entendeu? Então, assim, tem vários esses incentivos do governo de redução salarial durante um determinado tempo e tal, eles estão terminando. Então a gente tem uma previsão. Isso falado não é só por mim, não, tá, gente? Isso é falado na grande mídia, em várias pesquisas e tal, que a gente tem uma previsão muito complicada. Talvez seja o pior Natal e Ano Novo de todos os tempos, agora no mundo, né? Mas assim, especificamente no Brasil, está se configurando um quadro bem triste. E, né, como Betinho falava, o sociólogo Betinho falava, quem tem fome tem pressa. Então é uma situação muito complicada que a gente está para viver aí esse final de ano, porque chega perto do Natal, o povo tende a, né, ficar mais solidário, mas esquece que não tinha que ser então Natal o ano inteiro, porque perto do Natal todo mundo vê, né, o espírito natalino, aquela coisa, nascimento de Jesus, Papai Noel, tudo mais, mas e aí? Entendeu? O grande problema é essa perspectiva de um desemprego altíssimo, que a gente já está vivendo isso, mas vai aumentar muito. A perspectiva de um mercado muito retraído, entendeu? Ou seja, é um cenário bem ruim, entendeu? Não adianta a gente ficar tampando o sol com a peneira. É um cenário bem ruim que deve demorar um pouco para a gente dar uma levantada. Eu falei no último programa, eu não sei se vai na ordem e tal, eu até li uma notícia que saiu agora recentemente, e eu separei de novo, que segundo a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, o mundo terá de esperar até 2022 para a imunização ampla com a vacina. Então é aquela história, né? Tudo bem que a gente sabe que a OMS fala uma coisa hoje, amanhã fala outra, depois fala outra. Ela também não... O discurso dela tá um pouco complicado também, né, nesse sentido. Porque é uma coisa tão nova que a gente está vivendo, né? Eu acho que não dá nem para a gente culpar. Eles estão fazendo o máximo que eles conseguem, né? Eu ouvi esses dias alguém comentando isso. Porque as informações são desencontradas. Mas, gente, é porque a gente não tem noção do que está acontecendo, não, né? Porque a última vacina que o pessoal correu muito, que foi o Ebola, durou 5 anos para validar, para poder botar no mercado e tudo mais, que inclusive foi em 2019 que saiu. E a gente tem doenças aí que nem vacina tem, já estão há 15, 20 anos aí que não tem vacina. Então, assim, esperar uma vacina em menos de um ano, eu não acho que isso vai acontecer, não. Acho muito difícil, porque eles estão testando aí, você vê essa da Inglaterra agora recentemente, os testes cessaram porque deu efeito colateral, e aí então, todo mundo vendo, aí entrou a Rússia com a Sputnik, aí vem a China com sei lá o quê, aí, entendeu? A gente sabe que é um corre-corre, porque também ninguém está de bonzinho nessa história, né? Isso vai rolar muito dinheiro, é muita grana, entendeu? Então, ninguém está de bonzinho, mas sair para ter essa validação e a segurança. Eu, por exemplo, não tomo a vacina enquanto, sei lá, não tiver segurança. Eu prefiro ser um dos últimos, inclusive, a tomar. Porque, não, é sério, eu falo é brincadeira, o tom é de brincadeira, mas eu estou falando de verdade. Porque imagina, vem uma vacina que, com curto tempo de criação e tudo mais, você não sabe o que pode acontecer. Entendeu? É um negócio muito louco. Então, e essa previsão, inclusive, voltando para o cenário que não é bom, não é nada bom, aliás, não é nada confortável, que eu acho legal que as empresas tenham a oportunidade e saibam se posicionar
para de fato ajudar. E quando eu digo ajudar, não é ajudar só para ficar bonitinho no mercado, não, ficar, entendeu? Fazer foto e ficar bem na foto. É ajudar mesmo, entendeu? É doação de cestas básicas, é ver, que está precisando de roupa, se está precisando de algum tipo de auxílio. Pode até não ser dinheiro, porque quando bota dinheiro, a chance de corrupção aumenta muito, entendeu? Mas que ajude de alguma forma e que as ajudas cheguem às pessoas que de fato precisam, porque é muito triste, cara. Aqui no Rio de Janeiro foi muito triste a gente ver essa coisa toda que aconteceu aí no âmbito de governo estadual e municipal, que, hospital que não chegou material, que não chegou respirador, sumiram com dinheiro, uma confusão danada, governador foi deposto, foi afastado, o prefeito está quase sendo também, é uma confusão danada, é triste, quer dizer, eu não sei falar isso de forma fofa. Como é que fala isso de forma fofa? Eu não sei falar isso de forma fofa. Eu acho uma sacanagem, pronto, não é nada fofo. As pessoas precisando e o pessoal metendo a mão. Quer dizer, indícios, né? Indícios, né? Mas daqui a pouco a gente é processado também. Mas Eu queria aproveitar o que você disse, Sandro, fazer uma pergunta para a Gabriela, no sentido desse posicionamento das empresas, né? A gente vê, como eu falei lá atrás, muitas empresas fazendo ações às vezes por fazer, e aquelas ações que todo mundo faz, vamos plantar árvores lá na Amazônia, vamos, sei lá, fazer alguma coisa, o lugar comum, né? No dia da consciência negra, fazer alguma coisa, no dia lá eu esqueci o nome agora, meu Deus, enfim, não importa. O que importa é que... São pontuais que você está falando, né? São coisas cada pontuais. vez mais... É exatamente isso. Cada vez mais as empresas precisam estar nesses segmentos, né? Mas elas precisam ter ali uma legitimidade para falar aquele assunto, para se portar daquela forma, para entregar alguma coisa nesse contexto. Você ajuda também a identificar, Gabriela, quais são os potenciais ali daquela empresa? Quer dizer, o que de mais tem ali em comum com aquela causa para que a empresa atue de uma maneira legítima, não de uma maneira que soe, pelo menos, falsa, soe esquisita? Sim, é exatamente isso que a gente faz, na verdade, né? Isso que você falou de ações pontuais, aí até voltando um pouco no que o Sandro falou, por isso que a nossa bandeira, né, como Impacta Mundi, é o protagonismo dos negócios na transformação. Porque a gente sabe que o governo tem, né? Claro, o Estado tem seu papel de ajudar a resolver a desigualdade social, mas a gente tem uma série de problemas estruturais e sistêmicos que vão muito além do que a gente consegue resolver num curto período de tempo, que é o que precisa ser feito. Precisa ser feito alguma coisa num curto período de tempo, né? Quem tem fome tem pressa, então, assim, a gente vai conseguir fazer uma transformação grande o suficiente no governo para que a gente consiga diminuir a desigualdade em grande escala? Não no tempo que a gente precisa, e também porque o grosso do dinheiro não está no governo, está nas empresas, né? Então, assim, a fatia é muito, muito desproporcional. Não sei exatamente falar para vocês, né? Já li várias vezes sobre isso, mas chuto aqui que seria, assim, 80-20, né? O tanto de dinheiro que está em cada lugar. Então, a gente tem que ir atacar, né, no bom sentido, quem tem a caneta mais pesada, quem tem o dinheiro para investir, as empresas têm que se colocar dessa forma. E aí, falando sobre o que o Márcio trouxe, a gente justamente busca abrir os olhos das empresas e trazer essa consciência de que elas precisam fazer uma ação que vá causar uma transformação real, na realidade, né? Então, assim, não é fazer uma ação pontual, que é o que a gente mais vê nas empresas. E, claro, tem o seu valor, né? Você fazer uma doação ali no Natal, na Páscoa, fazer uma campanha de arrecadação e doar, mas que transformação você está gerando, né? Você está ajudando naquele momento, a pessoa naquele dia tem a cesta básica para comer, naquele mês e aí no mês seguinte. Então, a gente leva muito essa reflexão de pensar que transformação que você pode gerar que vá além do que só esse momento pontual. E em relação às causas, a gente tem dois termos, né, que são bem conhecidos, que são o greenwashing e o social washing, né, que é exatamente isso que você está falando. Então, essa fachada
que você usa para dizer que você está fazendo um monte de coisa legal, mas na verdade você não está fazendo nada, né? Você só está botando todo o dinheiro que você poderia estar fazendo impacto no marketing para você construir ali uma imagem e aquilo não se sustenta. E uma coisa legal que a gente tem visto, legal, né, para a evolução da sociedade, não tão legal para essas empresas, é que essas fachadas estão começando a se desmontar, né? Então, assim, os consumidores, eles não estão mais engolindo qualquer coisa, né? Todo mundo tem muito acesso à informação, não é uma coisa que você consegue sustentar a longo prazo, e isso é uma coisa muito boa. E aí aqui eu trago um exemplo do Madeiro, né, que é uma empresa aqui de Curitiba, mas que é, né, gigante no Brasil inteiro, e até acho que tem algumas operações nos Estados Unidos, que um pouco antes da pandemia estava já, acho que há 1 ou 2 anos, com uma campanha que era fazemos o melhor hambúrguer para o mundo, né? Eles faziam um trocadilho ali com as palavras, melhor hambúrguer do mundo para o mundo, e aí campanha linda, pá, toda vez que eu ia no cinema tinha propaganda do Madeiro, melhor hambúrguer do mundo, e aí começou a pandemia, o primeiro posicionamento do dono do Madeiro foi, não tem problema se morrer 5 mil ou 7 mil pessoas, o negócio é não parar. Eu lembro. Então, assim, com isso uma fala, o cara fez cair por terra uma construção de uns 2 ou 3 anos, né, de uma imagem que não colou com a marca porque não tinha a mesma aderência, né? Verdade. Então, as marcas têm que ter essa consciência porque não cola mais fazer esse tipo de coisa, e também tem uma série de mecanismos que estão surgindo, né? Então, assim, os investidores, por exemplo, os grandes fundos de investimento, eles estão muito ligados nisso, né? A gente tem a BlackRock, que é o maior fundo de investimentos, gestora de investimentos do mundo. Acho que eles são responsáveis por 7 trilhões de dólares, eles têm ativos, né? E já há alguns anos, acho que desde 2017, o fundador, que é o Larry Fink, escreve todos os anos cartas abertas para os CEOs, né, do mundo todo, e em 2017 ou 2018, a carta aberta falava sobre não vamos mais investir em empresas que não tenham preocupação de incorporar boas práticas sociais e ambientais, porque é um risco para o investidor, porque essas empresas elas vão sofrer mais com as crises, a médio e longo prazo elas vão deixar de existir. Então, começa também a ligar uma outra luzinha de alerta nas empresas, né? Opa, o dinheiro vai sair daqui. Se a gente não começar a fazer, o dinheiro vai sair. As redes sociais estão corroborando muito para isso. Nesse ponto, elas estão funcionando muito bem para isso. E elas, às vezes, até exageram, né? Como a cultura do cancelamento, né? Às vezes até passa do ponto, e a gente aí já vai para uma outra seara que é um pouco mais complicada, porque, assim, dependendo do erro, a gente até dá até assim para se conversar, colocar na mesa, né, a sociedade debater e tal, mas tem erros que a galera não está perdoando, não, principalmente agora em tempos de pandemia. Você vê que do caso da própria Pugliese para cá, o Madeiro, Pugliese, por aí vai, a gente pode citar vários, né? Pô, o pessoal não tá aliviando, não, gente. Entendeu? O negócio Sandro, a internet tá arredia, entendeu? Eu tenho uma curiosidade, eu acho que pode ser até uma coisa legal para a gente colocar aqui e debater. É que eu não conheço lá o dono, o gestor lá do Madeiro, mas eu tenho certeza, não sei conhecer, que ele não quer matar 5 mil pessoas, né? Ele não passa pela cabeça dele. Não é isso que ele deve ter falado alguma coisa fora de contexto, ou se colocou mal nessa situação. Eu imagino. Foi infeliz, a declaração foi infeliz. Eu acredito de verdade que ele não tenha esse pensamento genocida, né? E aí eu te pergunto, Gabriela, se vocês fazem esse trabalho também, porque às vezes a empresa se posiciona bem, faz de fato um trabalho bacana, né? A gente não sabe o que eu pelo menos não sei, o que o Madeiro estava de verdade fazendo por trás daquela campanha bonita. Não sabemos, eu não sei, né? Não sei, gostaria até de saber. Talvez isso tudo vai por água abaixo no momento em que esse camarada fala uma coisa errada, uma bobagem, numa situação. Você, como relações públicas, né, sabe muito mais do que eu a respeito disso. E eu queria te perguntar se existe também um trabalho de media training com esses gestores C-level para a gente poder
dá para eles também uma capacidade melhor de lidar com essas situações nesses momentos de crise, né? Porque isso não deixa de ser uma gestão de crise. Não adianta a marca fazer uma grande campanha, uma campanha perfeita, e vir o CEO ou o dono ou qualquer gestor e falar uma bobagem sem tamanho nas redes sociais ou na TV, seja lá onde for, porque, como você falou, muito bem dito, joga tudo por água abaixo. Então, eu ia te perguntar se dentro desse trabalho que vocês fazem, também está incluída essa gestão aí de comunicação, né, para esses camaradas que têm que lidar com o público, com jornalistas, enfim, e têm que lidar com a grande massa aí no dia a dia. A gente faz um trabalho até certo ponto, né? Como a gente não é uma assessoria de comunicação, a gente não vai tão além ao ponto de fazer uma assessoria para uma crise, por exemplo, né? Como é o caso do Madeiro. Mas a gente faz sim um trabalho em conjunto com as áreas de comunicação, marketing, RH, comercial da empresa que a gente está atuando, né? Com consultoria, para que a gente construa a estratégia de venda do impacto, que a gente chama. Porque se você está fazendo de verdade, né, não tem por que você não comunicar. Você tem que comunicar, porque isso vai agregar valor à tua marca. Então, a gente não tem problema nenhum em falar que, gente, se você está fazendo, divulga, faz um estardalhaço, comunica a todo mundo, porque você não está fazendo nada de errado, é genuíno, né? Você está fazendo Isso é uma bobagem, Gabriela. Sandro, vocês já ouviram isso? Certamente que o brasileiro tem mania de repetir isso. Não, é um absurdo a pessoa ficar falando que ajudou. Gente, cara, se todo mundo fizer e falar que fez, isso se proliferar, cada vez mais pessoas ajudarem, é tão legal, é um ciclo virtuoso, né? São pessoas assim, e caramba, qual o problema? O brasileiro é cheio de frescurite, cara, mimimi. Gente, antes da gente continuar, tem o nosso momento audiência. Chegamos na metade da entrevista, temos que atender os nossos... A audiência não é mimizenta, não, galera. Não, a nossa audiência, ela estava fofa, aí ficou meio, sei lá, meio zangada. Agora, hoje, ela está média. Ela está um pouco fofa e um pouco pancada, entendeu? Está meio a meio. O hype da internet continua sendo, desde que a gente começou o programa, já há 6 meses, continua sendo política. Mas a gente tem vários assuntos hoje, o pessoal falando de várias coisas. Inclusive, a gente citou agora o caso do Madeiro, e a gente recebeu aqui da audiência que cita o Luciano Huck. O Luciano Huck parece que era sócio do pessoal do Madeiro, e com a crise eu acho que ele pulou fora. Enfim, a gestão dele de crise é sempre assim. Ele tá com a galera, dá ruim, ele pula fora. De escola, é o que mais apaga a foto, né? Do perfil. É verdade. E aí o José mandou pra gente o seguinte, abre aspas pro Luciano Huck, que ele teria dito, né? Cariocas e fluminenses precisam reagir, não com armas, mas com amor. Aí o José responde, que fofo esse discurso de morador de condomínio fechado que nem semáforo para porque vai de helicóptero. Quando os seus seguranças trocarem as pistolas por flores, acreditaremos em você. Porra, que porrada, hein? O Luciano Huck tem essa coisa de querer agradar e ser fofinho, né? Enfim, aí fica complicado do jeito que ele leva a vida, ficar fazendo discurso de efeito, querendo lacrar, não é bem por aí. Vamos lá. A Natália, nunca perca o bom hábito de dar bom dia. Nunca perca o bom hábito de dar bom dia, mesmo que ninguém te responda. Cara, minha avó falava isso. Natália, minha avó falava isso também. Porque quando você dá... Minha avó falava o seguinte, quando você dá bom dia, o dia é bom para você, independente se alguém vai te responder ou não. O povo, às vezes, é mal educado. Você está num elevador de um prédio comercial, fala bom dia. Cara, às vezes eu fazia isso, ninguém respondia. Era impressionante. Era quando você morava aqui em Curitiba? Não, no Rio mesmo. Em Curitiba o povo é mais bem educado. Não, aí no Sul é mais bem educado. Aqui que o povo é mais mal educado. É impressionante, cara. Você entrava naqueles elevadores do centro da cidade e tal. Pô, trabalhava no 20º, não sei quanto andar. Você dá bom dia, ninguém fala. Entendeu? Você pega o elevador para ir embora, você dá boa noite, tchau, não sei o quê, também fica no vácuo. É raro. Geralmente quem dá bom dia, boa tarde, boa noite, era mais aquele vovozinho, aquele senhorzinho, né, que é de outra geração, que tá, mas, pô,
O pessoal mais novo, cara, o nego deve estar até falando, pô, que bom dia, meu irmão. Bom dia é o cacete, não te conheço, pô, não veio com essa não. As coisas muito doidas, é falta de educação mesmo, não tem jeito não. E rapaz, cadê essa? A Cissa. A Cissa mandou uma coisa fofa. Ela botou aqui, quer dizer, mais ou menos fofa. Até eu achei que era fofo quando eu comecei lendo, eu falei, epa, mas vamos lá. Não, né? Pegadinha do malandro. Pegadinha do malandro. Ela bota o seguinte: muito sexo sem amor, muito camarote sem amigos. Mulheres querendo ficar gostosas para ficar com homens ricos. Homens querendo dinheiro para ficar com as mais gostosas. E o amor lá, sozinho. O mundo está revirado. As pessoas sabem o preço de tudo, mas não sabem o valor de nada. Filosófico, aliás. Filosófico. Fofo. Fofo. Eu achei até que ia pegar mais pesado, mas a Fernanda, você vê como a nossa audiência feminina realmente aumentou bastante. A Fernanda, ela manda um aqui pra gente que rapaz, ela bota aqui, ó, nesse país não existe limite, honra e respeito. É inacreditável. E ela bota um print aqui do Twitter do Lula, onde ele diz o seguinte, abre aspas para o Lula, dizer do fundo do meu coração, estou aqui, vamos juntos reconstruir o Brasil. Ainda temos um longo caminho a percorrer juntos. Fiquem firmes, porque juntos nós somos fortes. Viveremos e venceremos. Fecha aspas. Caraca, essa fala aqui do Lula deu um revolto na galera, muita gente aqui falando coisas, digamos assim, um pouquinho mais pesadas, que eu não vou reproduzir aqui, e mandando ele para alguns lugares também mais, bem longes, inclusive, bem longe. Aí vem o papo também da OMS, né? Onde o Guilherme fala que a OMS promete novas pandemias. Quem vai fiscalizar os laboratórios chineses e a ditadura que escondeu o coronavírus? Entendeu? Então é aquela coisa do pessoal conspiratório. Especulando, o pessoal especula. Aqui, quem é que mandou? Pô, não peguei o nome, desculpa aí. Quem mandou, não peguei o nome, mas diz o seguinte, não perca tempo. Mandou, mas é um post da Coco Chanel. Não perca tempo batendo na parede, esperando transformá-la em uma porta. Entendeu? E tem uma muito engraçada, gente, que é um amiguinho nosso aqui da audiência, mandou pra gente uma foto, tipo de um RJTV da vida, mas eu acho até que, não sei se é Rio não, pela foto deve ser aqui da região sudeste. E aí ele bota aqui o seguinte, estava assistindo o jornal, no mapa, o Rio de Janeiro eu vi. Sinaliza, o Espírito Santo está como Rio de Janeiro também. Então ele botou aqui o seguinte, estava assistindo o jornal na TV agora e percebi que o Rio de Janeiro está tão perigoso que roubaram o Espírito Santo. Ou seja, o que a gente está falando não passa nada, cara. O que passa na hora no ar, a internet não perdoa, a internet não deixa passar nada. É impressionante, cara, não passa absolutamente nada. Bom, acho que o nosso momento audiência é isso mesmo, gente. Tem um aqui que manda também para... Acha bonito isso, seja paz em meio ao caos e por aí vai. Entendeu? O pessoal também falando da nota de 200, né? A nova nota de 200, cédula de 200. Muito engraçado essa história do lobo-guará, cara. Isso tá muito engraçado. Eu já vi tanto meme disso. Muito. O lobo tá magrinho, o lobo tá todo acabado. Isso tá muito engraçado, é muito divertido. O pessoal não tá aliviando não, cara. A cédula falando que já era difícil ter troco para 100, quem dirá para 200. E aí vai, as brincadeiras vão. Tá legal. O que é isso aqui? Isso aqui também foi lançado recentemente. Para a gente estar falando aí de fim de ano difícil. O Sindicato dos Professores, né, o Simprorio, eles lançaram um fundo emergencial solidário para professores demitidos durante a pandemia. Gente, isso aí é uma coisa muito séria. É legal o movimento, mas é muito sério, porque é muita gente. Meu medo é que a gente está em pleno setembro amarelo, né? Se eu não me engano, né? Setembro amarelo. E ano passado, nessa mesma época, já estava um nível de suicídio, já estava alto. E a gente não tinha entrado ainda numa pandemia como a gente está. Então, o meu medo é que tem muita gente aí passando dificuldades sérias. E eu já vi relatos muito, muito tristes assim, de pessoas, de fato,
entendeu? Não aguentando. Então, assim, eu acho que nessa hora também, essas ONGs, enfim, essa galera que trabalha com mais seriedade esse assunto, é muito importante, né, que realmente a gente tenha um movimento nesse sentido, porque é desesperador, né? É realmente uma situação Vou complicada. aproveitar, cara, essa tua fala e fazer uma pergunta para a Gabriela nesse sentido. Você, além da área ecológica, né, da situação social, quer dizer, e isso faz parte da situação social, mas nesse mundo de demissões que estão ocorrendo por conta aí do Covid, né, existem algumas empresas se associando ou buscando essas entidades ou instituições para ajudarem justamente no psicológico dessa galera que está sendo demitida. Você vê esse trabalho sendo feito por empresas e se vê... Eu gostaria até de saber um pouquinho mais, porque, de fato, é muito importante para esse momento. Verdade. Sim. O que eu tenho visto, assim, não vai muito além daquele suporte que a gente vê normalmente quando tem uma demissão em massa, né? Então, tentar criar um pacote de benefícios, aí sim, algum acompanhamento psicológico ali durante um período, né? Pós-demissão, alguns meses e tal, mas realmente em larga escala, como o Sandro está falando, né? Que a gente tem essa previsão aí para os próximos meses. Não vi acontecer, assim, nada que atingisse todo mundo, né? Então, até essa importância de sempre por trás do trabalho das ONGs ter uma empresa parceira ali apoiando o projeto, fazendo o projeto em conjunto, justamente para conseguir ganhar essa escala, que as ONGs muitas vezes não conseguem por falta de recurso mesmo, né? Recurso financeiro. E aí que entram empresas para a gente conseguir atacar o máximo possível. Porque vamos lá, a gente está falando de você pegar aqui um setor, né, de alimentação. Os restaurantes, eles normalmente são pequenas empresas, né? Não tem nem muito dinheiro para gastar com uma ação dessa. Então, só que a quantidade de restaurantes fechados nessa pandemia é um negócio absurdo. Então, a quantidade de gente que foi embora só para a gente falar de um setor, dentro desse setor, né, da gastronomia, é uma infinidade de gente. Então, de fato, se houvesse aí um entendimento e aí conjunto, né, não ações individuais, eu acho que seria alguma coisa bem bacana de ser feita também. O pessoal está bem revolto com relação ao setor de eventos. Tá? O pessoal está bem revoltado porque está falando que é um dos poucos setores que não foi ainda flexibilizado. Entendeu? Que estão flexibilizando já o turismo, estão flexibilizando alguns setores e tal, de academia, de um monte de... Enfim, vários segmentos e o setor de eventos, entendeu? Não está rolando ainda, aqui no Brasil, pelo menos, entendeu? Não estão deixando, porque é aglomeração, né? Mas que é mais aglomeração do que a praia no final de semana. Agora, os colégios, que estão liberando os colégios, as escolas a voltarem e tal, é complicado, né? Porque a gente tem muita gente, eu conheço muita gente de eventos, aqui na bancada tem a Michele, que tem empresa de eventos e tal, então é complicado, né? Você tem que olhar todos os setores, né? Flexibilizar e tentar, né, controlar, porque também tem o lado que as últimas notícias da Inglaterra, da França também já não são tão boas, né? Porque já começou de novo a ter todo um procedimento de novo de alta, né? Aumentou o número lá de casos, então eles já estão pensando novamente em... Está acabando o verão europeu também, tem isso também, então grande chance de termos aí surpresas ainda. Surpresas, mas a pedra está cantada. E, Sandro, o transporte público é um negócio que torna isso tudo uma discussão muito, vou dizer, burocrática, assim, meio sem sentido, porque o cara sai entulhado lá, mata de sardinha, né? Com o cara outro espirrando na cara dele ali, né, centímetros, a gente não está nem falando de 2 metros, negócio de 2 metros dentro de um ônibus simplesmente não existe. Em 2 metros tem, sei lá, 70 pessoas. Então, como é que fica isso, né? Não dá para a gente pensar que só dentro de um evento que vai existir aglomeração, ou só dentro. Os mercados estão lotados de gente, né? Os shoppings estão cheios de gente, as farmácias estão cheias de gente. O ônibus é um negócio, o trem, né? O transporte público de massa
É um negócio que não... E a gente está falando do Rio de Janeiro, mas São Paulo, por exemplo, o transporte público de massa, o metrô, as pessoas usam muito, né? As linhas de trem. Na Europa, por exemplo, ninguém usa carro para ir em lugar nenhum. Todo mundo usa transporte público. Então, eu acho que essa discussão aí, ela fica muito confusa, cara, porque ela perde um pouco de referência racional e ela vai para um campo emocional aí muito louco. E político, né? E é político também, político, tem muito lado exatamente. político, enfim. Agora eu tô com uma curiosidade. Pode falar, Gabriela, pode falar. Eu acho que, assim, a gente está vivendo essa situação porque o governo não conseguiu agir da forma que ele deveria lá no começo, né? Então, a gente teve o tempo de aprendizado, de enxergar o que estava acontecendo nos países da Europa, de tentar se preparar de alguma forma. E na Europa a gente viu os governos entrando muito mais forte, assim, com mecanismos para tentar segurar essa onda do pessoal, justamente para a gente não ter situações como essa, das pessoas terem que voltar a trabalhar e se socar dentro de ônibus e transporte público, porque elas têm condição de ficar em casa. E as empresas, né, micro, pequenas e médias empresas também. Aqui, infelizmente, a gente não teve esse tipo de suporte, e aí a gente ficou nessa entre, fico em casa sem ganhar ou volto trabalhar, né? E a gente viu coisas loucas, Gabriela, tipo, aconteceu em São Paulo, de proibirem o uso de carro, fazer rodízio, para, né, aumentar o rodízio de carro para que as pessoas utilizassem o transporte público no meio da pandemia. Então, quer dizer, qual o sentido disso? Não teve um planejamento. De fato, eu acredito muito nisso. Acho que a política, né, quando ela já é no sentido... A política é importante, gente, pra caramba. Aliás, por favor, se vocês têm aversão à política, não façam isso. Aprendam, né? Se insiram nesse contexto, porque você gostando ou não gostando, o cara que gosta que vai comandar essa história toda aí. Então é importante que você tenha conhecimento, que você busque entendimento de quem são as pessoas que vão se candidatar para você votar melhor. Mas, cara, quando politizam esse troço aí, que é um negócio de saúde, importante pra caramba, é uma estupidez, né? Política já é um negócio esquisito. Mas eles conseguem piorar o troço que já é esquisito de uma maneira que, enfim... Aquela história, né? Ficou muito politizado mesmo, concordo. Mas agora eu tô com a curiosidade que na apresentação eu falei que a Gabriela, ela é membro da comunidade Sistema B, no Paraná, e embaixadora do movimento Capitalismo Consciente. Eu queria te perguntar do que se trata essa comunidade e esse movimento. Legal. Bom, os dois são movimentos que começaram nos Estados Unidos, né? Tanto o Sistema B quanto o Capitalismo Consciente, eles surgiram mais ou menos na mesma época, 2006, 2007, e são movimentos justamente de empresas que querem pensar formas de trazer benefícios para os públicos com que elas se relacionam, né? Então, lá atrás, o Capitalismo Consciente surgiu de um estudo acadêmico de alguns professores, né, dos Estados Unidos, que queriam entender como tinham grandes corporações que tinham uma reputação muito alta e uma fidelização de clientes muito alta e que não investiam tanto assim em marketing e comunicação. Então, da onde vinha isso? E aí começaram a entender que estava ligado justamente a esse propósito e essas ações sociais e ambientais linkadas à estratégia do negócio. E aí logo se juntaram com o fundador daquela rede de supermercados dos Estados Unidos, aquela Whole Foods, que é uma rede que tem muito essa pegada, né, do consumo consciente, do ambiental e tal. E aí lançaram esse movimento, que é um movimento que acho que o nome é bem autoexplicativo, assim, né, um capitalismo que é mais consciente. Então, como que você adequa o sistema econômico que a gente está hoje, que a gente sabe que vai entrar em colapso muito brevemente, né? Porque a desigualdade social está aumentando a cada dia, a concentração de renda aumentando a cada dia. O Brasil é o segundo país do mundo com maior concentração de renda, né? Um número bem chocante. O primeiro país democrático, né? Com maior concentração de renda. Então, fora os recursos, né? Que são muito mal distribuídos, então eles também vão se esgotar muito em breve. Então, a gente precisa pensar numa forma de adequar esse capitalismo para que ele seja sustentável. E aí o movimento vem para falar justamente disso, como as empresas incorporam
na sua estratégia de negócio, formas de fazer com que as suas operações sejam mais sustentáveis e promovam o desenvolvimento social, né, e a conservação do meio ambiente. E o Sistema B é muito parecido, também um movimento que surgiu nos Estados Unidos, surgiu de 3 empresários que tinham uma companhia pequena que vendia produtos, artigos esportivos, roupa para basquete, assim, bola de basquete e tal, e eles foram comprados por uma grande corporação e eles ficaram com medo que a cultura que eles tinham lá, que era uma cultura mesmo de valorizar muitos colaboradores, de fazer ações sociais e de meio ambiente, se perdesse quando eles fossem adquiridos por essa grande corporação. E aí eles pensaram, como que a gente pode criar uma forma de que as empresas tenham isso incorporado, né? E aí o Sistema B, que aqui no Brasil é chamado Sistema B, né? Lá nos Estados Unidos é o B-Lab, ele vem com essa ideia, então ele tem uma certificação, ele oferece uma ferramenta de mensuração de impacto que é gratuita, aberta, qualquer empresa pode usar, que mensura tudo que a empresa está fazendo de bom e de ruim em todos os seus meios de relacionamento, né? Então, meio ambiente, clientes, comunidade, que mais? São 5. Governança, enfim. E então, você consegue medir tudo que a sua empresa está fazendo, e aí, se você atinge uma pontuação mínima de 80 pontos, você pode submeter para pedir essa certificação e se tornar uma empresa B, né? Que o B é de benefício, então, os benefícios que você gera para o mundo. E aí, a gente tem aqui no Brasil algumas empresas, como a Natura, a Movida, que são empresas B, né? Que trazem essa bandeira muito forte, de fazer esse capitalismo de uma forma mais sustentável, gerando valor para os seus públicos de interesse. E aí o Sistema B ele se divide em comunidades, né, no Brasil, e a gente tem essa comunidade aqui no Paraná, porque como é um movimento, né, então a comunidade é voluntária, composta por voluntários, e aí a gente faz esse trabalho justamente de mostrar para as empresas que elas podem ter mais lucro, podem ter mais resultados, podem se desenvolver muito mais se elas incorporarem esses princípios dentro da sua operação. Legal, isso para mim é novidade, viu, gente? Confesso a minha falta de conhecimento no assunto, por isso que eu perguntei. A comunidade do Sistema B no Rio é bem forte, bem forte. Eu vou estudar o assunto, achei bem interessante. O outro movimento, o nome já diz, né? Capitalismo consciente é mais fácil de deduzir, mas o Sistema B é bem bacana, bem interessante. Vamos pesquisar mais para a gente poder depois verticalizar mais o assunto. Pessoal, estamos chegando naquela reta final do programa. Aqui é a nossa resenha. Sandro tem essa mania. Perdão, Gabriela, mas ele faz isso todo o programa. Alguém tem que fazer, né? Senão a gente vai ficar aqui ad eterno. E assim, eu sempre falo isso também nesse momento, que o bom é o gostinho de quero mais, né? A gente poder convidar a Gabriela outras vezes, deixar esse gostinho, né, da gente ter novas prosas, novos bate-papos, novas resenhas e tal, porque senão a gente satura, né? E aí o tempo começa a estourar muito, aí satura, e a gente compreende que o programa também não pode ser de 20 minutos, mas também não dá para ser de 2 horas, que aí fica uma coisa cansativa. A gente quer que o pessoal assista, né? Então, o programa de 60 minutos tá bacana, o tamanho, né, bacana, bem justo, bem bacana, e ninguém reclama, fica todo mundo contente. E fica ainda com gostinho de quero mais. E aí eu queria falar para os nossos amigos aí do outro lado da telinha, você que já nos conhece, nos prestigia, muito bacana, a gente só tem que agradecer, nossas métricas estão cada vez melhores, estão muito bacanas mesmo. O Márcio, inclusive, depois pode falar mais especificamente disso aí. E para quem ainda não nos segue ou não nos conhece, propomos análises e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. E, lógico, com convidados de alto e gabo e elegância, como é o caso da Gabriela Peretti, hoje aqui no M. Então, eu passo a bola para as considerações finais suas, do meu amigo de bancada, Márcio Escudeiro, deixando a convidada para encerrar, após as suas considerações, naquele famoso grande finale do M de hoje. Por favor, Márcio. Márcio? Caiu?
Não cai agora não, aqui, rapaz. Eu dei uma travada, eu falei, cara, eu vou que cair susto, rapaz, que na susto. hora de falar, que coisa Não boa, cai, não. bizarra. Então, a gente estava falando de conscientização, meu amigo. Você ficou até aqui assistindo um papo maravilhoso, né? E aí você não está consciente ainda de que tem que fazer inscrição no canal. É ridículo. Bota a mão na tua consciência, meu amigo. Aperta esse botão aí, aproveita, dá o like e já clica no sininho para ficar ligado também quando a gente lançar um programa novo. Gabriela, Sandro, não sei se vocês estão me ouvindo direito. Eu estou travando aqui muita coisa, mas eu quero agradecer a nossa convidada pelo tempo dela, por ter compartilhado a experiência dela com o nosso público. Foi muito, muito, muito bacana. Aprendemos muito, ficamos muito felizes. E, Gabriela, seja sempre bem-vinda ao M. Ótimo, muito obrigada, bem. Gente. Só queria pedir, né, para o pessoal que está assistindo, seguir a gente lá nas redes sociais. Quem quiser saber mais sobre Impactamundi, @Impactamundi no Instagram. A gente está no LinkedIn também. Vamos continuar nosso papo por lá. Pode chamar no inbox, que a gente está super à disposição. Legal. Obrigadão pela sua participação no programa de hoje, Gabriela. Meu amigo Márcio Escudeiro, mais um programaço. Sensacional. Sensacional. É para se inscrever lá também, meu amigo. Isso aí. Não. Se inscreve lá também. Vamos que vamos. Então, muito obrigado mais uma vez, Gabriela. E para você do outro lado da telinha, até nosso programa, né? Eu ia falar até qualquer hora, não. É de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 20 horas. A gente se vê. Abraço. Valeu. Um beijo e abraço.